Falar um pouquinho sobre a colonização do Brasil. Então, primeiro eu vou falar que teve um período chamado aí período pré-colonial, que foi desde 1500, com a descoberta do Brasil, até 1530. Esse período foi marcado aí pela exploração do pau-brasil, onde expedições portuguesas vinham até a costa e, em contato com os índios, eles faziam intercâmbio de mercadorias com o pau-brasil que os índios mesmos retiravam da floresta, tá? Muito bem. Por que os portugueses fizeram apenas uma exploração aí, uma exploração bem rasa aí do Brasil? Porque eles estavam ocupados com viagens até a Índia em busca de especiarias. E entre 1500 e 1530, as especiarias davam muito lucro aí aos portugueses, tá? Então eles se dedicavam mais à viagem até a Índia para buscar especiaria do que colonizar de fato o Brasil, tá? Mas durante esse período, o Brasil começou a receber visita de expedições, principalmente da França. E os franceses até tentaram fazer uma colonização, fundar uma colônia no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, mas eles foram mais tarde expulsos do Brasil pelos portugueses, né? Então, quando os portugueses viram essa ameaça, eles resolveram de fato implantar a colonização. E a partir de 1530, então, o Brasil passou a ser colonizado mais efetivamente. Para isso, o rei de Portugal elaborou o programa das capitanias hereditárias. O que eram as capitanias hereditárias? Então, o rei de Portugal sondava lá em Portugal famílias nobres que queriam explorar o Brasil e dividiu entre essas famílias o território brasileiro. Então, foram poucas divisões, cada família recebeu aí uma grande extensão de terra, que foi chamada aí de capitania hereditária. E cada um iria explorar essas capitanias, essa região, com seus próprios recursos. Então, muitos nobres aceitaram porque a Espanha estava conseguindo achar muito ouro, muita prata na América Espanhola. Então muitos portugueses aí se lançaram aí essa aventura para tentar enriquecer também, tá certo? Muito bem. Só que o ouro e prata do Brasil, naquele momento foi muito difícil de achar, porque os índios brasileiros, eles não conheciam o ouro e a prata. Já os índios da América Espanhola conheciam, então ficou mais fácil para os espanhóis. Por fim, o pessoal veio e gastou muito dinheiro aqui. Não era fácil você fundar vilas aqui no Brasil, porque a região litorânea brasileira é toda coberta pela Mata Atlântica, né? Então eles chegavam, não era um descampado, era uma floresta. Como é que você vai fundar uma vila? Dava um maior trabalho. Tinha os índios também, muitos deles canibais, né? Doenças que pegavam, doenças que eles não estavam acostumados lá na Europa. Enfim, foi muito difícil para os portugueses e muitas famílias nobres foram à falência por tentar explorar as suas capitanias. Apenas duas capitanias deram certo, que foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Tanto em Pernambuco como em São Vicente foi plantado cana-de-açúcar. E o açúcar era um produto muito valorizado na Europa. Então eles puderam ter um certo retorno, porque custava muito caro manter as pessoas aqui no Brasil, tá certo? Só que Pernambuco se destacou em relação a São Vicente, porque ele era bem mais próximo Portugal de Pernambuco do que Portugal de São Vicente, que fica aqui no litoral de São Paulo, né? Então a capitania lá de Pernambuco, ela progrediu mais rapidamente com a exploração aí da cana-de-açúcar. Tudo bem? Bom, vindo o rei de Portugal, observando aí que não deu certo o sistema de capitanias, eles resolveu o próprio reino se responsabilizar pela colonização, adotou um governo central no Brasil,
e ficava submisso apenas ao rei de Portugal. E aí esse governo central ele passou aí a bancar a colonização do Brasil, mas o forte da colonização aí no primeiro século de exploração aí foi no Nordeste brasileiro com a produção de cana-de-açúcar, tá certo? A princípio, a mão de obra era índios escravizados, mas depois Portugal começou a trazer escravos negros africanos para trabalhar, né, no canavial e produzir açúcar, tá? Então era muito difícil também a implantação de uma fazenda de cana, porque você tinha que desmatar a floresta, você tinha que trazer um engenho lá da Europa para cá, que não tinha condição de fazer aqui, instalar um engenho, e aí começar a produção, a plantação da cana, e depois colher, só no outro ano teria retorno. Então não era muito barato você colonizar o Brasil, e somente um governo teria condições de fazer isso. Tudo bem? Falar um pouquinho aí dos índios, né? Os índios eles ofereceram resistência aí ao colonizador em muitos pontos, tá? Mas em geral eles foram dizimados aí pelas doenças que os portugueses trouxeram e pela arma de fogo, né? Se não fosse a arma de fogo, provavelmente os portugueses não teriam conseguido efetivar a sua colonização, tá? Com respeito aos índios também, a igreja mandou os jesuítas para o Brasil para catequizar os índios, né? E enfrentando certa dificuldade em catequizar os adultos, os jesuítas concentraram aí o foco na catequização das crianças, né? Porque com o tempo, a longo prazo, com o tempo, os adultos iriam morrer e as crianças então teriam sido catequizadas, se tornariam católicos, né? E os adultos que tinham suas religiões aí, iriam morrer. Tudo bem? Então tá acabando o tempo aqui, passa rapidinho. Na próxima aula a gente continua.